correligionários se manifestando sobre Jacques Wagner. Um dos vice-líderes do governo no Congresso defendeu o afastamento de Wagner da liderança do governo enquanto as investigações sobre o caso Master estiverem em andamento. Por outro lado, o ministro das Relações Institucionais, Zé Guimarães, saiu em defesa do senador petista, mas afirmou que as apurações da Polícia Federal devem prosseguir com total autonomia e rigor, sem proteção a qualquer investigado. A declaração foi de que o governo não vai colocar nada para debaixo do tapete e que as investigações devem ir adiante, doa quem doer. A discussão sobre a permanência de Jacques Wagner na liderança do governo aumenta a pressão política sobre o Planalto em ano eleitoral. Momento de pensar aí nas campanhas e nas lideranças dentro e fora do Congresso Nacional. Sobre o correligionário que quer tirar o Jacques Wagner ou acredita que deva tirar o Jacques Wagner da liderança do governo, é o Rogério Correia, do PT de Minas, que fez uma postagem nas suas redes sociais. Se a gente tiver essa postagem, vou pedir para a produção colocar aí para a gente ler, que ele entende. Tá aí? Isso, ótimo. Então tá no ar para vocês que estão vendo. Eu não consigo ler, tá, produção? Mas tá aí para vocês. O Rogério Correia, então, se manifestou pela saída do Jacques Wagner da liderança do governo enquanto ele estiver sob investigação. Eu acho que em qualquer país sério, Felipe, isso seria o melhor ser feito mesmo. Os indícios são muito claros e mostram minimamente um tipo de relação espúria e indevida entre o Jacques Wagner e o Augusto Lima, que era sócio do Daniel Worcaro, e minimamente aí recebendo vantagens indevidas. O Rogério Correia fez uma postagem longa aqui na rede social, vou ver se eu destaco aqui um trecho. Ele diz o seguinte: o presidente Lula sempre disse, doa quem doer, a investigação precisa ser feita até o fim. Com as novas informações reveladas pela Compliance Zero, não seria diferente. Na condição de investigado, Jacques Wagner deve se afastar da liderança do governo para se dedicar à sua defesa, resguardada a presunção de inocência. A PF está fazendo seu trabalho e quem cometeu irregularidades deve responder por elas. Mas é preciso dizer com clareza, essas novas informações não mudam a gênese do escândalo do Banco Master, que é Bolsomaster. Então ele coloca a culpa aí para os Bolsonaro, mas diz que quem é investigado precisa ser afastado para que isso possa ser investigado da melhor maneira possível. Aí eu quero ouvir a opinião do Felipe, se ele entende que nesse momento é preciso que um líder do governo seja afastado para que o caso seja investigado, e aí depois venha o entendimento que ele deva ou não voltar para o cargo de líder do governo. Maneira, eu entendo que sim. A líder do governo representa o governo no Senado Federal. É ruim para o governo Lula, é ruim para o governo federal, uma pessoa que está sendo investigada, né, num dos casos mais graves, né, da nossa República, continuar representando o governo nas negociações, na articulação. Né? E para o Jacques Wagner é ruim também. Né? Jacques Wagner, se fosse o Jacques Wagner, eu ia querer, se eu fosse inocente, né, como ele alega ser inocente, eu ia querer me afastar para cuidar da minha defesa, né, para provar a minha inocência, né, para mostrar e para dar um esclarecimento melhor à sociedade em relação a esse assunto. Então, eu concordo com o Rogério Correia. Eu acho que o Jacques Wagner deveria se afastar, sim, da posição de líder do governo e deveria cuidar, né, da sua defesa e cuidar e ter um esclarecimento muito melhor do que, de fato, ocorreu. E, Neila, é bom a gente lembrar que a gente não sabe ainda a dimensão do estrago desse fato, né, dessa investigação que chegou no PT da Bahia, chegou no Jacques Wagner, em relação à campanha do Lula. Né? Então, ele vai ajudar também o Lula, na minha opinião, em se afastar, né, do presidente Lula, se afastar do governo, se afastar da liderança e cuidar da sua defesa. Então, eu acho que faz todo sentido isso. Faz todo sentido o afastamento de Jacques Wagner do cargo de líder do governo. Muito bem, eu continuo falando desse assunto porque a Compliance Zero